Bom, gente, chegou o momento então da nossa reflexão bíblica. Hoje escolhemos o Evangelho e a leitura que você provavelmente já ouviu também no domingo, mas que sempre é bom refletir sobre essa palavra que o Senhor disse a nós, a todos nós, nas missas neste domingo passado, da cura do Naamã, o leproso, e também dos 10 leprosos e do único que voltou para agradecer a Jesus. Primeiro, a primeira leitura fala de Naamã, que era um alto comandante do exército da Síria, né, e homem de confiança do rei. Ele está leproso, está doente, né, e já fez de tudo e mesmo assim não consegue se curar. E uma empregada que era israelita, que era a empregada da sua esposa, diz a ele que em Israel há um homem que pode curá-lo. Então o rei sírio diz a Naamã que vai enviá-lo ao rei de Israel para que o rei de Israel então providencie esta cura. Quando a comitiva de Naamã chega, né, ele vai com todos os seus subordinados, vai com soldados, vai com toda uma comitiva. Ele é recebido pelo rei de Israel e o rei de Israel simplesmente rasga as vestes, né, e diz: como posso eu, que sou apenas um homem, curar um homem da lepra? Eu não sou Deus, né? E aí, quando Eliseu, o homem de Deus, um profeta, fica sabendo que o rei rasgou as vestes, então ele manda dizer ao rei: diga que este homem venha para mim, porque então ele saberá que há um profeta em Israel. Em seguida, então, Naamã parte com a sua comitiva e vai para Samaria encontrar-se com o homem de Deus, Eliseu, né? E, claro, ele esperava, sendo um homem importante, né? Sendo um comandante do exército, ele esperava que Eliseu saísse de casa e fosse recebê-lo. Eliseu, ao contrário, não faz isso. Ele manda um servo seu dizer ao Naamã para que ele vá se banhar 7 vezes no rio, né? Para que ele vá no Rio Jordão. E aí ele fica indignado. E por que ele fica indignado, né? Naamã fica indignado primeiro porque não veio recebê-lo pessoalmente, né? Não veio recebê-lo pessoalmente. E depois porque ele diz assim: na minha terra também tem água, por acaso eu não poderia tomar banho lá e ficar limpo? Então ele parece querer recusar obedecer aquilo que o profeta mandou. No entanto, mais uma vez, né, servos que o acompanham começaram a convencer: olha, você acha assim tão difícil? Ele não te mandou fazer algo tão difícil, né? Se é para você tomar banho 7 vezes no Rio Jordão, o que custa tentar? Veja qual é a importância dos amigos, né? Tanto aquela empregada da mulher de Naamã, como esses servos que estão com ele na comitiva. Veja como é importante você dar a sua opinião, você dizer à pessoa, né, aquilo que ela deve fazer, aquilo que seria melhor para ela, né? E de fato ele acaba ouvindo os seus servos e ele vai então, muito contrariado, mas ele vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão e ele sai completamente curado. A palavra de Deus diz que a sua carne ficou tenra como a carne de uma criança, né? E ele, muito agradecido, se dirige ao homem de Deus, Eliseu, e oferece a ele presente, né? Recebe este presente do teu servo. E ele diz, então Eliseu diz: pela vida do Senhor a quem eu sirvo, replicou Eliseu, não aceitarei nada, né? Ele não aceita o presente porque a obra não foi ele que fez, foi Deus. Ele é apenas um homem de Deus, um intermediário. E aí, então Naamã fica muito agradecido e ainda tem uma segunda cura. Além da cura física da lepra, ele também é curado porque ele até o momento é um pagão que adora o deus Remon, né? E então ele diz ao profeta, ele diz assim: olha, de agora em diante eu quero adorar somente o Senhor. Por isso deixa-me levar aquilo desta terra santa aqui, né? O tanto que 2 camelos, que 2 jumentos podem carregar, né?
para que ele levasse para a Síria e lá fizesse um altar para prestar sacrifícios ao Deus verdadeiro de Israel. Desse modo, então, Naamã não só é curado do corpo, mas também da alma. Ele vai deixar de adorar o Deus Remon para adorar o Deus de Israel. E é claro que no versículo 18 e 19, que não aparece nas leituras da missa, nós podemos ler na Bíblia, né? Aparece um momento em que ele diz assim: olha, Eliseu, homem de Deus, você me perdoe, Deus há de me perdoar, porque quando eu chegar lá, né, na Síria, o rei vai me obrigar a servir nas cerimônias ao Deus Remon, e eu vou ser obrigado a estar com ele. E então, qual é a palavra de Eliseu? De condenação? Não, ele diz simplesmente: faze-o tranquilamente. E Naamã o deixou. Mas por quê? O homem de Deus está dizendo que ele pode cometer idolatria? Não, ele está dizendo assim, que dentro do coração dele, ele vai estar servindo o Deus Javé, o Deus verdadeiro. Mas que até que o rei, quem sabe, possa se converter, com calma, né? Algo acontecer na vida dele, com o próprio testemunho da vida de Naamã, talvez mais pessoas se convertam e conheçam o Deus verdadeiro. Então isso é importante, né? É importante saber que Naamã teve a preocupação de perguntar ao homem de Deus, né, se ele podia participar das cerimônias pagãs por obrigação do cargo que ele ocupava, mas que não era da vontade dele. E Eliseu então o tranquiliza. Hoje, além da cura de Naamã, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de Lucas, também fala da cura dos 10 leprosos. Jesus está passando entre a Samaria e a Galileia, né? A Samaria, o território dos samaritanos, e a Galileia dos judeus, né? Sabendo que judeus são inimigos, né, dos samaritanos e vice-versa, né? Nem se conversavam. E haviam 10 leprosos, 9 eram judeus e 1 era samaritano. Nós já começamos a pensar como que na dor todos se unem, né? Na dor, na tristeza, na doença, as pessoas se unem. O judeu não falava com o samaritano não falava com o judeu, mas na dor de partilharem a mesma doença, eles eram companheiros. E vieram os 10, né, ao encontro de Jesus, pararam à distância, porque a lei dizia que um leproso não pode se aproximar de uma pessoa sã. Inclusive, leis severas que diziam, né, que se um leproso fosse para a cidade, teria que costurar sinos na roupa para que ao balançar todo mundo soubesse que estava chegando um leproso. Portanto, o leproso era completamente discriminado, não podia participar da vida da família, não podia participar da vida de trabalho, da vida social, não podia participar também da vida na sinagoga e no templo. Ele era completamente excluído, vivia na caverna, né? Os leprosos viviam fora da cidade, nas cavernas, e algumas pessoas que tinham compaixão até levavam um prato de comida, deixavam ali e saíam correndo, né, no meio do caminho, e eles saíam da caverna para pegar aquele alimento. E quando sabem que Jesus vai passar naquele lugar, então esses 10 leprosos, com muita fé, vão até Jesus e fazem esta oração gritando: Mestre Jesus, tem compaixão de nós. A oração está no plural. A oração não é uma oração egoísta, cuida só de mim, mas Senhor, tem compaixão de nós. Veja que eles nem pedem a cura, eles pedem compaixão. E o que Jesus responde a eles? Então Jesus lhes diz: Ide e apresentai-vos ao sacerdote. A lei de Moisés dizia que se um leproso fosse curado, tinha que se apresentar ao sacerdote no templo para que ele pudesse, né, fazer o exame e depois dar um certificado que realmente estava curado, podia voltar para a família, para o trabalho, para a sinagoga e participar da sociedade em geral, né? Então, aqueles 9 judeus, eles partem então para ir para Jerusalém, para se apresentar ao sacerdote,
E diz o evangelista: e quando eles iam andando, ficaram curados. Aconteceu que enquanto caminhavam, ficavam curados. Veja bem, muitas vezes Jesus tem feito milagres instantâneos, né? Tem colocado a mão no leproso e ele ficou curado, levantado o paralítico, curado o cego de nascença. Mas agora Lucas apresenta um milagre diferente, um milagre que não é instantâneo, é um milagre que acontece na caminhada. Lucas quer nos mostrar que nem sempre os milagres são imediatos, né? Tudo para a nossa hora, né? Nós vivemos na sociedade do imediatismo, nós queremos tudo para ontem, né? A palavra mais dita hoje em dia é a palavra correria. Você conversa com alguém, ai, tô na correria. Conversa com outro, tô na correria. Conversa com outro, tô na correria. Vamos parar um pouco, gente, de falar em correria? Porque quanto mais a gente fala em correria, mais parece que nós ficamos ansiosos, né? A ansiedade vai tomando conta e parece que a gente não dá conta de fazer tudo o que temos que fazer no tempo que temos. Então parece que até psicologicamente esta palavra, estou na correria, vai se tornando uma palavra que vai dificultando ainda mais o proceder e o trabalho de cada dia. Mas aqueles homens, então, eles não foram curados instantaneamente, eles foram curados caminhando. Isso é para dizer que muitas vezes não basta fazer uma novena, nem 2 novenas, nem 3, nem um terço, um rosário, 10 rosários, uma missa, 10 missas, 1000 missas. É continuar caminhando com o Senhor, é continuar caminhando e no caminho nós vamos sendo curados, nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo renovados. Então continue com fé e caminhando com Jesus. O que acontece em seguida? Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E este era um samaritano. E Jesus olha para ele e diz assim: não ficaram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? E Jesus acrescenta: ninguém veio agradecer senão esse estrangeiro? Veio agradecer a Deus, dar graças a Deus? E acrescentou: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Veja bem, como é a questão da gratidão. Um só voltou para agradecer, e esse é um estrangeiro, é um samaritano que vivia ali na redondeza, mas que era tido como herege, porque não acreditavam em todo o livro, não acreditavam em todas nas escrituras dos judeus, acreditavam apenas nos 5 primeiros livros, o Pentateuco, a Torá, não acreditavam nos profetas e nos livros da sabedoria, dos livros sapienciais. Então, eles eram tidos como hereges. No entanto, é justamente a esse herege que Jesus acaba louvando, dizendo assim: olha, você voltou para agradecer. E os outros 9? Veja bem, a gente fica até pensando, os outros 9 eram judeus. Eles tinham que cumprir a lei de Moisés. E Moisés dizia, a lei de Moisés dizia que quando uma pessoa ficava purificada da lepra, tinha de fato que se apresentar ao sacerdote, como Jesus mandou. Então, será que eles fizeram errado? Não, eles não fizeram errado, mas após terem feito esta obrigação de ter ido a Jerusalém e recebido o certificado de pureza, deviam ter voltado para agradecer a Jesus. E é de gratidão que nós estamos falando. Quantas vezes nós também fazemos o bem e não somos reconhecidos? Quantas vezes a gente faz isso e mais isso para uma pessoa e ela nunca te agradece, sabe? Muitas vezes ela até te agride, ela não perde uma oportunidade de falar mal de você, de te agredir de alguma forma, fazer ameaças vãs, Mas veja bem, esta pessoa para a qual você fez muitos bens, fez muitas coisas boas, ela pode até não te agradecer, mas Jesus te agradece. Jesus te agradece. Sabe aquela velha frase que Deus lhe pague? As pessoas falam assim: Deus não, me paga você. Não, deixa que Deus te pague, porque Deus vai pagar muito melhor. O pagamento dele será muito melhor do que o pagamento que uma pessoa poderia te dar, sabe? Então,
pegue a ingratidão e reze pelas pessoas ingratas e continue fazendo a sua parte. É claro que muitas vezes você faz e chega um momento que você só recebe ingratidão, só recebe agressão. Aí é hora de fazer o que Jesus disse, né? Faz. Mas então, se a pessoa não se reconcilia, então seja tratado como um pagão. Hoje, então, que Deus possa mostrar para nós, primeiro, a sua imensa misericórdia, a sua caridade, que Ele possa mostrar para nós a sua compaixão. Tanto lá no texto de Naamã, que nem era também um judeu, era um estrangeiro, era um pagão, ele também mereceu a cura vinda do homem de Deus Eliseu. E este samaritano, que também não era judeu, e Jesus tinha dito, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso porque era uma crença judaica que o Messias seria somente dos judeus. Mas Jesus de Nazaré nos mostrou e garantiu que ele veio para todos, tanto que ele cura também o samaritano, como cura a mulher cananeia, como faz muitos outros milagres para pessoas que não eram judias. Então, que hoje a gente aprenda duas coisas. Primeira coisa que nós aprendemos, o poder de Deus de curar, de libertar, mediante o seu amor e a sua misericórdia. E a segunda coisa que nós aprendemos, a sermos gratos. Vamos ser mais gratos a Deus. Agradeça a Deus pelo dia que você tem, o dia novo. Agradeça a Deus porque você enxerga, escuta, fala, anda. Agradeça a Deus pelo trabalho, pela família, pelas pessoas que te cercam. Agradeça a Deus por tudo aquilo que você pode fazer por si mesmo e pela sociedade. E comece a ver o quanto você tem de bom. Porque a gente murmura muito. A gente reclama disso, reclama daquilo, reclama das pessoas, a gente critica as pessoas, né? Critica o mundo e, no entanto, nós agradecemos muito pouco ainda, né? Lá os japoneses, na religião deles, né? Eles dão profundo valor ao agradecimento. Vamos também nós cristãos, porque na palavra de Deus tem muito disso, gratidão. O Senhor ensina o tempo inteiro a você ser grato, tanto a Ele quanto também às pessoas que te fazem o bem. Perceba quantas pessoas têm feito bem para você. Perceba quantas pessoas têm querido o seu bem e muitas vezes você não tem reconhecido o bem que as pessoas te fazem. Vamos dar valor às pessoas, porque quando somos agradecidos, mais nós recebemos delas. Mas quando nós não agradecemos e ainda brigamos e xingamos e maltratamos a pessoa, como que ela poderá continuar fazendo bem? São pessoas humanas que se machucam também, que se ferem. Então, pare de ferir as pessoas, pare de machucar as pessoas e vamos começar a agradecer a elas e agradecer a todas as pessoas que fizerem que nos dê até um copo d'água, como Jesus falou. Quem der um copo d'água a quem tem sede, não ficará sem a sua recompensa. Cristão, cristã, seja um homem grato, seja uma mulher grata, seja uma pessoa agradecida a Deus por tudo que Ele fez. A sua família, seus amigos, seus parentes, agradeça por qualquer gentileza, por palavras que foram ditas, por um elogio, por qualquer bondade que alguém tenha te feito. Seja sempre agradecido. A palavra de hoje, então, é gratidão. Agradeça, porque Deus tem mais ainda para fazer por todos aqueles que são gratos a Ele e também àqueles que estão à sua volta, que também foi Deus que colocou na sua vida. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos passar agora para o nosso momento de oração diante do Santíssimo, a bênção da água e também a bênção final. Que Deus abençoe a você que está nos escutando, abençoe a todos aqui da TV Direta e que dê a paz e a força e a graça a todos os profissionais que trabalham na comunicação na nossa cidade. Deus abençoe a todos.